Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11º do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Parágrafo 1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Parágrafo 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINAR. Parágrafo 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 8º. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei. Artigo 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil, ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores de representantes estrangeiros em competição internacional, oficial, de tiro realizada no território nacional. Artigo 10º. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINAR. Parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente. Inciso 1º. Demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Inciso 2º. Atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Inciso 3º. Apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Parágrafo 2º. A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Artigo 11º. Fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei, pela prestação de serviços relativos. Inciso 1º. Ao registro de arma de fogo. Inciso 2º. A renovação de registro de arma de fogo. Inciso 3º. A expedição de segunda via de registro de arma de fogo. Inciso 4º. A expedição de porte federal de arma de fogo. Inciso 5º. A renovação de porte de arma de fogo. Inciso 6º. A expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do SINAR, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades. Parágrafo 2º. São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições, a que se referem os incisos 1º a 7º e 10º e o parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Artigo 11º-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para a comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Parágrafo 1º. Na comprovação da aptidão psicológica,
O valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para a realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo 2º. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80, acrescido do custo da munição. Parágrafo 3º. A cobrança de valores superiores aos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. Capítulo 4. Dos crimes e das penas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12º. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Omissão de cautela. Artigo 13º. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena: detenção de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14º. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Disparo de arma de fogo. Artigo 15º. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16º. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1º, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Inciso 2º, modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fim de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Inciso 3º, possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inciso 4º, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Inciso 5º, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Inciso 6º, produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17º. Adquirir, alugar, receber,
transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão, de 6 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18º. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pena, reclusão, de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Artigo 19º. Nos crimes previstos nos artigos 17º e 18º, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Artigo 20º. Nos crimes previstos nos artigos 14º, 15º, 16º, 17º e 18º, a pena é aumentada da metade se, inciso 1º, forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei. Inciso 2º, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 21º. Os crimes previstos nos artigos 16º, 17º e 18º são insuscetíveis de liberdade provisória. Capítulo V. Disposições gerais. Artigo 22º. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 23º. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Parágrafo 1º. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei. Parágrafo 2º. Para os órgãos referidos no artigo 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote do projéteis, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de um ano da data de publicação desta lei conterão um dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei, ex-exclusive para os órgãos previstos no artigo 6º. Parágrafo 4º. As instituições de ensino policial, as guardas municipais referidas no inciso 3º do caput do artigo 6º e no seu parágrafo 7º, e as escolas de formação de profissionais de segurança privada poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos do regulamento. Artigo 24º. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.